Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo de número 53, versículo 1 a seguir. Quem deu crédito em nossa pregação foi a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi ele tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez justiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verás a sua posterioridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperarás nas tuas mãos. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, pois meu servo é justo. E aí por diante, que o tempo que temos é bem curto, amém? Estamos diante de um contexto literário, segundo escreve o profeta Isaías. Isaías ele foi chamado para profetizar num período muito obscuro da história, num período em que o povo estava surdo espiritualmente, cego espiritualmente. É nesse cenário de catástrofe espiritual que Isaías é inserido. Isaías inicia o seu ministério profético no reinado do rei Uzias, do capítulo 1 até o capítulo do seu número 6. Após a morte do rei Uzias, Isaías ainda continua a profetizar no reinado de Jotão. Após a morte de Jotão, ele ainda está a profetizar no reinado de Acás, e finaliza sua área ministerial no reinado de Ezequias. Ampla área de ministrações o profeta Isaías ele teve. Mas a sua área ministerial se divide em duas fases. A primeira fase, do capítulo 1 até o capítulo do seu número 6. Do capítulo 1 ao capítulo 6, iremos observar entre uma narrativa e outra, ele narrando e dizendo: ai de ti que vai perecer, ai de ti, de ti, de ti. É tanto ai que dá até desespero em ver os seus escritos. Mas justamente no capítulo de número 6, Isaías ele entra desolado, ele entra inconsolável dentro do templo de Salomão. Ele entra, ninguém é capaz de consolá-lo, porque a penumbra invadiu a sua história. Está talvez entrando em início de depressão, está vivendo uma época terrível, porque isso acontece no ano da morte do rei Uzias. Quantas pessoas que entraram aqui nesse santuário de oração, na maior vigília do Brasil, que entrou aqui na sede da Debras, que entrou aqui essa noite, que não está conseguindo lidar com o dia da perca, com o dia da derrota, com o dia da aflição, entrou aqui com um monte de incógnitas em sua mente. O porquê, o porquê, o porquê. Mas justamente quando ele achou que a história dele acabava no capítulo 6, de repente ele é arrebatado em espírito. Ele olha para o teto do templo de Salomão, o teto inteiro se abre para ele.
Ele olha para o céu inteiro se abre para ele, e lá ele vê um alto e sublime trono. Ali tinham anjos que voavam ao redor desse trono, que tinham 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 eles voavam, e eles louvavam e bendiziam o nome santo do Senhor, dizendo: Santo, 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 Ele baiocebeu foi a súria, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. Alabanoia sebeu foi. E isso nunca mais parou. Olha aí como isso é contagioso. Isaías agora achou que Deus precisava de muito para mudar a história dele. Como talvez você entrou aqui nessa vigília pensando: esse casamento para ser restaurado, Deus precisa de muito, porque se Deus tivesse chegado antes dessa traição, ainda tinha alguma coisa para ser feita. Se o Senhor tivesse chegado antes dessa empresa quase ia à falência, ainda tinha alguma coisa para ser feita. Se eu tivesse chegado antes, meu filho ter entrado nas drogas, no homossexualismo, ainda tinha alguma coisa para ser feita. Deus prova para Isaías que não. Sai somente a aba da vestimenta para fora do trono, atravessa o céu, atravessa a nossa atmosfera, atravessa o teto do templo de Salomão, e o templo inteiro se envolve de fumaça, ao ponto da estrutura do templo ser chacoalhada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Todos que estavam ali dentro estavam pensando: meu Deus, é terremoto. É terremoto na área financeira, é terremoto na área física, é terremoto na área sentimental, na área familiar, está tudo perdido. Mas não, era somente Isaías que estava enxergando que era a glória de Deus se manifestando na causa, que era a glória de Deus intervindo com as suas mãos poderosas para mudar a sorte da vida de Isaías. Na mandoia céu e foi a súria, ela promancia fly. Tem crente que entrou aqui esta noite achando que a sua história acaba no capítulo 6. Mas mal você sabe que Deus ainda tem 60 capítulos da história da sua vida para serem escritos ainda. E aquele que vai escrever a sua história, você que entrou aqui essa noite preocupado, que deixou coisas para ser resolvido lá na sua casa, um monte de preocupações, coisa que tem tirado o seu sono, as preocupações com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. E quem é que vai libertar? Quem é que vai me indicar? Querido, essa noite esse espírito maligno que tem batido na porta da sua casa, através dos vícios, através de confusões, através de más amizades, através de disserções, através de traições, essa noite quando ele retornar, quem irá recepcioná-lo é o Senhor dos exércitos, dizendo para ele: ei Satanás, sai para lá Satanás, porque essa família tem a marca de uma promessa sobre ele. Tem alguém aqui que chegou nessa vigília que tem a marca da promessa sobre a sua família? Então levante a sua mão lá no 3º andar e adore, glorifique, receba a provisão de Deus, receba o renovo, receba a leve espiritual, receba forças para vencer. Ele vai mudar a sua sorte, ele vai mudar. Mas nós vemos quando há uma realidade espiritual, nós vemos nas atitudes. Aquele que estava acostumado a gritar: ai de ti, ai de ti, ai de ti, de repente ele dá um grito assim dizendo: ai de mim, que vou perecer. Sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Ai de mim, que vou perecer. Querido, talvez você entrou aqui pensando: meu Deus, aquele deslize que eu cometi nessa pandemia não tem mais volta. O maligno está soprando no seu ouvido que é melhor você suicidar, dar cabo da sua própria vida, se for para viver da maneira que você está vivendo, desse início de depressão, essa síndrome do pânico, esse desespero total. Não. Querido, eu queria te contar uma chamada extraordinária. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: irmão, você tem uma chamada. A chamada de Mateus. Mateus, ele é chamado e é narrado nos 3 livros sinóticos.
Mateus, Marcos e Lucas. O livro de Marcos, quando vai tratar-se sobre a chamada de Mateus, vai dizer: Jesus estava passando por ali. Ele viu quem? Levi, filho de Alfeu. Era o seu nome antes de ser Mateus. Mas ele dá um ênfase para a sua família. A quem olhe para você e diga: dentro dessa casa você nunca vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Com esse esposo, com esse filho, você nunca vai prosperar, você nunca vai avançar, você nunca vai para frente. Há uma maldição hereditária na sua casa que tem destruído sua família há anos, e não tem nada que possa mudar isso. Vamos observar a chamada de Mateus pela visão de Lucas. Lucas vai dizer: Jesus estava passando por ali. Ele viu quem? Levi, mas ele estava sentado na coleteria de impostos. Lucas dá um ênfase para a sua profissão. A profissão de Mateus era tão vergonhosa que por onde ele passava, os judeus cuspiam nos seus pés. Por onde ele passava, é bem possível que ele tivesse que andar com seguranças para não ser apedrejado. Ele era uma vergonha para a sua sociedade. Ele foi um judeu traidor que se desbandeou por lado dos romanos para colher impostos dos judeus, para mandar para os romanos. Os seus pecados eram demais, não tinha perdão mediante os olhos da sociedade. Mas vamos analisar como Mateus narra a sua própria chamada. Ele diz: Jesus estava passando por ali, me viu sentado na coleteria de impostos. Ele olhou para mim e me chamou: Mateus, levanta-te e siga-me. Mateus, levanta-te e siga-me. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele não olhou para a minha condição familiar como Marcos olhou. Ele não olhou para a minha condição de pecados, vergonhas e vulnerabilidades, fraquezas pessoais como Lucas analisou. Ele olhou para mim e já viu o meu futuro. Ele olhou para você agora aqui nessa vigília. Ele já está vendo a sua empresa prosperando outra vez. Está vendo esse filho sendo liberto, esse esposo sendo transformado naquele levita, naquele pregador extraordinário. Vai valer a pena, vai valer a pena. Enquanto aqui você adora, Deus visita na sua casa agora. Enquanto aqui você adora, Deus visita no hospital. Enquanto aqui você adora, Deus visita na UTI. Enquanto aqui você adora, Deus visita na penitenciária, na cadeia. Enquanto aqui você adora, Deus visita no tráfico de drogas, no baile funk. O Espírito Santo de Deus vai de encontro a ela agora. Na camandoia sai, ela para céu, eu fui a sureplomancia. Ele te chamou de Mateus. Muitos têm cargos em igrejas, outros têm posições privilegiadas. Você não, você tem um chamado. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. É hora de voltar a profetizar, é hora de voltar a cantar, é hora de voltar a pregar, é hora de voltar a evangelizar, é hora de voltar a ganhar almas para o reino outra vez. Na labadoia saiu foi Gassúria. Você tem um chamado. O tema da mensagem hoje, se tivesse um, seria: você tem um chamado. Deixa a mensagem para a próxima oportunidade, que agora eu ia começar a pregar. Pois agora Isaías entrava na sua segunda fase. Que a primeira fase foi do capítulo 1 ao 6. Como você está pensando que a sua história acaba? Acaba nada. Deus ainda tem 60 capítulos da sua história para escrever ainda. Mas deixa isso para uma próxima oportunidade. Sou bem fiel ao horário que a nós foi confiado. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Eu entendo bem o que Mateus quis dizer com isso. Entendo muito bem, na pele, o que ele quis dizer com isso. Porque justamente Isaías, quando ele está vivendo essa experiência, ele grita: ai de mim. Ele achou que Deus fosse fulminá-lo. Falou: não, anjo, tira uma brasinha do altar aí, toca nos lábios lá de Isaías, toca. Aí vem aquela voz melodiosa dizendo: perdoados foram os seus pecados. Sinta-se perdoado, perdoada, amado, amada, desejado, escolhido, escolhida, sacerdócio real, geração eleita, e ninguém pode mudar isso. Quem chamou foi Ele. Está chamado, levanta-te e siga Ele, acabou. E agora Deus fala: Isaías, eu tenho um problema para ser resolvido. Qual, Senhor? Eu preciso de alguém para profetizar. Deixa eu traduzir para você. Eu preciso de alguém para ser obreiro na minha casa. Muitos têm deixado muito em falta.
Eu preciso de alguém para evangelizar, preciso de pessoas para fazer campanha nos lares, preciso de pessoas para visitar aqueles que não têm vindo à casa do Senhor. Eu preciso de alguém para pregar, para cantar. Isaías, eu preciso de presbíteros, diáconos, evangelistas. A quem eu enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: irmão, Deus pode contar com você? Espero que sim. E eu estou aqui, eis-me aqui. Enquanto muitos têm arrumado desculpas com o físico perfeito para não fazer a vontade de Deus, Deus levantou um aleijado, sentado na cadeira de roda, faltando um monte de órgãos, para que a sua palavra continue sendo pregada e o seu nome continue sendo glorificado. Eu estou aqui. 8 anos atrás, muitos Marcos e Lucas diziam para minha esposa: se eu fosse você, eu largava o seu marido. São ladrão, são adúltero, são assassinos, não tem mais jeito não. O diabo vai abrir a sepultura para ele, e Deus vai preparar para você um varão valoroso que tanto você merece. Olha só que maravilha. Querido, a minha esposa vai para casa, faz as malas para partir de casa. Antes de partir de casa, o Espírito Santo brada no coração dela, dizendo: ei, antes de você tomar essa atitude precipitada, vai hoje lá nesse culto abençoado, vai, como falou com você hoje, vai lá nessa Adebrais hoje, lá na vigília. Eu quero falar com você da maneira tão objetiva e direta, para você entender que sou eu, Deus, quem vos fala. E para uma vigília como essa, esperando uma resposta da parte de Deus, Deus usa alguém de fora para dizer para ela: ei, volta para sua casa, desfaz das suas malas, pois és para mim um vaso escolhido, é uma pérola preciosa este. Vou libertá-lo, vou transformá-lo em um pregador extraordinário, em que nem você e seus familiares são capazes de acreditar. Tamanha obra tenho na vida deste. Minha esposa volta para casa como? Feliz da vida, sorriso lá na orelha. Eita Deus de poder e glória, eu nunca vi Deus prometer algo e não cumprir. Ele é Deus. A descer das malas já louvando, já adorando, já glorificando. Eu depois de 20 dias desaparecido de casa, Natal, Ano Novo com as amantes, de repente já dá aquela chama no meu peito, aquela vontade de voltar para casa, sabe? É porque enquanto aqui você adora, Deus está restituindo de volta aquilo que roubado foi da sua vida. O tempo da humilhação cessa hoje na sua história. Cessa hoje. Mas quando eu chego em casa, o meu medo era a recepção. Pois que recepção que eu esperava? A do taco de beisebol, do rolo de amassar pastel, caibro, era o que eu esperava ao chegar em casa. Mas quando eu chego em casa, o Espírito Santo tinha passado lá primeiro. E olha a recepção que eu recebi ao chegar em casa: bom dia, amor da minha vida. Imagina o susto que eu não levei, vaso. Misericórdia, será que não é emboscada não, varão? Deve ser logo emboscada, isso é perigoso. Ela pega pelo braço, coloca sentado numa mesa, coloca um prato de comida fresquinho ali, pega a colherzinha e me diz: eita amor da minha vida, olha só como você está magrelinho, meu filho. Olha o que o diabo está fazendo com você. Deixa eu cuidar de você, vaso, deixa. Então ela pega a colherzinha e fala: abre a sua boquinha, varão. Olha o aviãozinho aí, vaso. Quer ser discípulo de Jesus? Nega o seu eu todos os dias, carrega a sua cruz e siga Ele. Não tem palavras mágicas, abracadabra, simsalabim, não. Tem atitudes que só você pode tomar para que a história da sua família, a história do seu bairro, a história do seu ministério possa mudar. Só você pode fazer. É só você que pode fazer. E cada colherada que ela dava, ela profetizava ainda. Tem que parar com esse negócio. É um alcoólatra, é um adúltero, é um assassino, é um mau pai, um mau esposo. Isso não serve para nada, é imprestável. Não, tem que começar a abençoar o seu lar com seus próprios lábios, com a sua boca tem poder. Cada colherada que ela dava, ela dizia: eis aqui o profeta de Deus que Deus escolheu para mim. Eis aqui o pregador que vai pregar em vários estados. Eis aqui o pregador que vai pregar em vários países. Eis aqui o pai dos meus filhos, o homem que eu amo. Sai para lá, Satanás, que é meu. Eu não abro mão do que é meu. Vamos lutar até as últimas consequências. Lutar, perseverar pelo que é seu. Porém, rapaz, a minha esposa agora, rapaz, quando chegou o cartaz da Adebrais, que eu ia ministrar aqui na vigília, ela falou: eita, cair a bênção é grande, hein, vaso? Deixa eu já preparar o vestidinho novo, a roupinha nova, com o manto, vai ser forte. Já vamos lá fazer o cabelo. Olha o poder que tem a sua palavra. Porém, o que a minha esposa tinha há 8 anos atrás era somente uma promessa vinda da parte de Deus.
porque há 8 anos atrás eu ainda andava, me sentia dono do mundo. Então ela disse: só o que eu tenho é apenas uma promessa vinda da parte de Deus. Então ela disse: tá bom. Deus falou: agora é o suficiente para mim. Então Deus enviou um pastor até a minha casa. A mensagem de Deus transmitida para mim foi: filho, Deus manda te dizer que se você se converter agora dos seus pecados, se reconciliando com o vosso Deus, Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo o que você fez até aqui e vai escrever uma linda história na sua vida. Porém eu olhei para dentro de mim e pensei: nem Deus será capaz de perdoar tamanhas monstruosidades que eu tenho feito até aqui. Nem Ele será capaz de tudo isso. Envolvimento com crime organizado, assaltos, outras coisas mais que não convém nem falar, porque isso nem testemunho é, isso é testemunho. Vamos falar o que vale a pena ouvir. Ah, falei: não dá, pastor, estou muito envolvido agora, quem sabe lá na frente. Ele me disse: ah, é? Aí onde mora o perigo, querido, porque Deus ele fez uma promessa para sua esposa e outra para sua mãe, vai se cumprir. Porém o diabo, vendo isso, já se desesperou e já armou armadilha para você lá na frente, e já tem uma cadeira de rodas reservado para você, meu filho. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade que Deus está te dando e retornar andando para a presença de Deus, não? Foi-me dito com essas palavras. Porém eu disse: não, se for para ir para uma cadeira de rodas e usar fraldas geriátricas, eu prefiro a morte do que ir para uma cadeira de rodas. Passou apenas uma semana dessa profecia lançada, estou vindo uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, o parceiro que estava comigo levou um único tiro nas costas, o que ele hoje não daria para estar aqui sentado no seu lugar, para ter mais uma oportunidade, não a tem. Você já parou para imaginar quantas pessoas estão no leito de uma UTI agora, entubados, querendo ter o seu pulmão perfeito, seus físicos perfeitos, para estar aqui essa noite nessa vigília, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor, e não tem essa oportunidade? Então sinta-se um privilegiado, uma privilegiada por fazer parte de um grupo de adoração tão forte que é como esse na sede da Debra. Ah, querido, nesse assalto que meu parceiro perdeu a vida com um único tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto. Levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen, 1 tiro na coxa, 1 tiro na virilha e 1 tiro no pescoço. Eu já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse: ei, engraçadinho, eu sou um Deus que prometo e cumpro, rapaz. Até na hora da morte, mas eu cumpro, não me desafia não. Enquanto ali eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, a primeira coisa que eu me recordei foi dos jovens, porque eu influenciei a geração de jovens no meu período. Naquele período os jovens olhavam para mim e diziam: é assim que eu quero ser. Olha o relógio de tantos mil que ele está no braço, olha o correntão de tantos mil no pescoço, olha os motões da cilindrada que ele anda, olha os carrão que ele anda. Mas só Deus sabe a vida miserável que eu estava vivendo. O grande poderoso aqui que externava uma felicidade falsa na rua, vira um personagem para os outros. Quantas eu cheguei em casa em minha intimidade, repousei a minha cabeça sobre um travesseiro e eu chorava copiosamente, porque havia um vazio tão grande dentro de mim, em que nem as músicas, nem os bailes, nem as motos, nem os carros, nem o dinheiro, nem as amantes, nem o prestígio dessa terra foi capaz de preencher esse vazio que estava dentro de mim. Pois era a medida de Deus exata, tamanho era esse vazio. Aí onde mora a maior contradição, porque hoje mesmo eu estando desempregado, a minha esposa estando desempregada, mesmo estando usando fralda geriátrica, sentado na cadeira de rodas, hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, o melhor tempo da minha história eu estou vivendo agora. É um período que eu andei, eu fui tão feliz e realizado quando eu estou sendo. Assim, quando eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, sentindo a presença da morte se aproximando, aquele vento gelado cortava a minha face, o diabo gritava no meu ouvido dizendo: ei, nem adianta clamar por oportunidade não, você não teve misericórdia de muitas pessoas, Deus também não terá de você, nem adianta clamar, a sua história acaba aqui, eu decretei o seu fim, daqui você não irá sair com vida. Então minha alma se angustiou dentro de mim, eu olhei para um céu bem negro, como se Deus tivesse fechado o céu para mim. Eu comecei a gritar dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ah, Senhor, eu pequei contra o céu, Senhor, eu pequei contra a terra, Senhor, eu pequei contra o ser humano, miserável, homem eu sou, Senhor. Mas Pai, se o Senhor me der mais uma única oportunidade, o Senhor me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu, e ter esse caixão cheio de flores, com meus parentescos chorando ao redor desse caixão pela minha perca. Se o Senhor me der mais uma única oportunidade, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Senhor. Ah, Pai, eu te prometo que irei honrar a sua serva na face dessa terra, e irei pregar a sua palavra, sentado naquela cadeira de rodas, o resto da minha vida, se for necessário, nas e dá mais uma chance, meu Senhor. De enxergar em escombros humanos uma pérola preciosa, mas que Deus é esse que é capaz de chegar um monstro, uma oportunidade de pregar a sua palavra. A palavra Mateus, em sua raiz etimológica, significa presente de Deus. A palavra Isaías, em sua raiz etimológica, significa o Senhor salva. Ele vai, você é o presente de Deus, e por ti Ele vai salvar sua família, sua casa, libertar todos os seus, e nenhum só deles vai ficar uma unha sequer lá naquele Egito, pode acreditar. Mas o que me traz aqui essa vigília, a maior vigília do país, a trazer uma palavra como esta, sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas, é porque eu bem sei que um dia essas trombetas irão tocar, e esse corpo imperfeito será transformado em um corpo de glória. Então eu voarei nas asas do Espírito Santo de Deus, e eu deixarei essa cadeira de rodas aqui nessa terra. Eu andarei sobre ruas de ouro, tocarei sobre muro de jaspe, e outra vez estarei de pé para abraçar o autor e o consumador da minha fé. E você meu foi e a Súria. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Junto comigo nesse grande dia vai estar você. Junto com você vai estar os seus filhos. Junto com você, que o espírito maligno da pomba gira não, vai estar a sua esposa, lá vai estar o seu pai, a sua mãe, os seus entes queridos. Lá nós iremos estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e louvaremos com um lindo coral de anjos, em um só bom som, dizendo: Santo, Santo, eleva Eusébio foi a Súria, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai voltar. Lá não haverá mais dores. Baixa um pouco o fundo musical. Lá não haverá mais dores. Lá não haverá mais enfermidades. Lá não haverá coronavírus. Não haverá mais traições. Não haverá mais portas fechadas. Não haverá mais. Lá nós iremos herdar com Ele uma eternidade de glória. Vai se cumprir o que Paulo profetizou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o versículo de número 59. Paulo dizendo: eis que aqui vos digo mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está a morte, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Haverá recompensa aqui nessa terra, ainda mais uma eternidade de glória. Então alegre o seu coração essa madrugada, porque o que Ele tem reservado para mim e para você é o que os olhos não viram, é o que o ouvido não ouviu, é o que não desceu o coração do homem. É isso que Ele tem reservado para todos aqueles que os amam. Se vem alguém aqui nessa vigília que não vem interessado em porta aberta, se vem alguém aqui nessa vigília que não vem interessado em homens, que não vem interessado em outras coisas a não ser na eternidade, então levanta a sua mão para o céu e adora Ele, adora Ele. Funda a adoração desse lugar com a adoração que está havendo lá na eternidade. Nesse instante, é isso que Ele tem reservado para nós. Deixa eu só resumir aqui o restante, mas eu só tenho 5 minutos para entregar. Deus me perdoou. Baixa um pouquinho o fundo musical. Sim, me perdoou. Porém, da cadeira de rodas eu não escapei. Existe algo chamado lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos é o que certamente iremos colher. Isso é uma realidade. Mesmo ficando paraplégico na ocorrência policial, eu passei por 8 penitenciárias do estado de São Paulo, para pagar por tudo que eu devia, do primeiro comando da capital. Ah, querido, ali o que eu vi, pastor Eduardo, pastor Tiago Dantas, de jovens, que aqui fora não respeitavam o cabelinho branco do papai e da mamãe não. Sabe por quê? São experiências antigas. Eles não vão entender a nossa modernidade. É os parça, é os fluxos, é as novinhas. Vamos que vamos. Ai de ti, papai e mamãe, se não deixar eu namorar. Ai de ti, se eu não ficar com esses amigos aqui tranquilo. Ai de ti, se eu não puder naquele baile. Ai de ti, ai de ti. Ah, querido, mas ali o que eu vi no dia de visita na cadeia, jovens que eram bandidos das galáxias, que não respeitavam o cabelinho branco do papai e da mamãe. Ah, rapaz, agarrar no calcanhar do papai e da mamãe no dia de visita e gritar assim: ai de mim, que vou perecer. Sou um homem de impuros lábios, convivo com um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a glória de Deus. Ah, mamãe, como eu sinto saudade daquele período do grupo de louvor da igreja. Ai, mamãe, como eu sinto falta daquela uma despe. Ai, como eu sinto falta do grupo de jovens. Ai de mim. E o que eu vi de mamãe e papai dizendo assim para filhinho: tá vendo, filhinho? Eu não te falei para você sair dessa esquina com esses maus elementos? Eu não te falei para você abandonar essas más companhias? Eu não te falei para você abandonar essa maconha velha, esse narguilé, essa vodka, esses bailezinhos que não te levaria a lugar nenhum? Eu não te falei? Agora paga o preço, a semana que vem a mamãe volta. Eitolaria de Deus aquele lugar, viu, vaso? Não podia sair daqui sem te falar isso. Sabe por quê? Aqui fora o nego está vendo ilusões. Eu digo com propriedade, porque eu fui um desses iludidos. Posso falar com propriedade? Aqui fora o nego bate nas costas e fala: tamo junto. Tá pagando bebida, tá pagando droga? Opa, tamo junto. Tá enterrando os seus dons e talentos, tá pagando o seu nome do livro da vida, matando o papai e a mamãe de infarto do miocárdio e tanta preocupação. Tamo junto. Mas quando o camarada cai lá na cadeia, o tamo junto passa do outro lado, de onde passa o papai e a mamãe da calçada, para nem sequer pedir ajuda, meu filho. Bem-vindo ao mundo real. Ali o que eu vi de pessoas que não respeitavam o pai e a mãe aqui fora, bandido das galáxias, vivendo no mundo de ilusões, caiu na cadeia, confrontado com a realidade da cadeia, se suicidaram, deram cabo da sua própria vida. Vi outros que do dia para a noite chaparam na cadeia, ficaram malucos. Como eu tenho que resumir, deixa eu só ser bem objetivo e direto com você. Sabe quem é que te ama? É o quadrado, a quadrada.
Sabe quem vai estar com você, aconteça o que acontecer, venha o que vier? É aquele que te diz não, é aquele que quer controlar todos os seus horários, é aquele que quer poldar algumas amizades suas mesmo, é aquele que sempre está pegando no seu pé. Esse ama você e vai estar com você, aconteça o que acontecer. Os amigos, na melhor hora, vão bater o calcanhar na nuca e vão te deixar no BO sozinho. Bem-vindo ao mundo real, meu filho. Isso se chama realidade. Como eu tenho ainda 2 minutos para entregar, eu tenho que cumprir uma promessa. Que eu não sei se a minha mãe veio, que ela mora lá na zona sul de São Paulo. Se ela veio, é acena a mão para eu possa te ver. Se não vê, ela deve estar assistindo pelo ao vivo a internet. A minha mãe entrou num presídio na cadeia, em 8 penitenciárias para me visitar. Mulher essa que nunca tirou a roupa nem na frente dos filhos. Tinha que tirar a roupa na frente da polícia para visitar o filho bandido na cadeia, o filho criminoso na cadeia. Eu fui parar lá em Marabá Paulista, na última cadeia do estado de São Paulo. Lá não deixaram entrar nem minha cadeira de banho e nem a cadeira de rodas. Eu tomava banho gelado, sentado no chão, se arrastando igual um animal sobre as minhas mãos. Lei da semeadura: o que se plantar é o que se vai colher. Ah, querido, lá minha mãe, quando ela entrou, só de ter tirado a roupa na frente da polícia para visitar o filho bandido na cadeia, já foi motivo de matá-la de vergonha. Já foi motivo de matá-la de vergonha. E quando ela entra lá, ainda vê eu sentado no chão, se arrastando igual um animal sobre as minhas mãos. Ela titombeou para desmaiar, caiu sentado do meu lado. Eu abracei ela e falei no ouvido dela: mãe, um dia Deus vai me arrancar desse lugar, mãe. E eu vou honrar a sua fé, mãe. Nunca mais eu te darei motivo de chorar de vergonha, de preocupação, de agonia por mim. E mãe, se você estiver me ouvindo agora, hoje eu cumpro a promessa que eu fiz para a senhora. O meu desejo sempre foi, sempre será, até que a eternidade venha, ser um orgulho para a senhora. Me perdoa por todo o sofrimento que eu causei para a senhora e para minha esposa, mãe. Seja um orgulho para sua mãe e para o seu pai. Seja um orgulho para sua família, porque vão ser eles que vão estar com vocês na melhor hora, quando as coisas derem ruins. Vão ser só eles que vão estar com vocês. Todos me abandonaram. Quando eu saí em liberdade, todos vieram atrás. Falei: não. Agora onde vocês estavam? Estavam curtindo a vida? Volte lá e continue curtindo ela, que agora eu vou servir a Deus agora. Agora eu tenho uma meta, um propósito, a eternidade, e honrar o meu pai, a minha mãe e a minha esposa aqui nessa terra. Estou há 5 anos em liberdade para a glória de Deus. Sou presbítero do Ministério do Belém, setor 19 de Guarulhos. Nunca fui disciplinado, ali uma vida irrepreensível, no passinho da tartaruga. Chegamos até aqui, para a glória de Deus. Você tem um chamado. Não se iluda com esse mundo miserável, porque ele não tem nada para nos oferecer, a não ser destruição, dor e trevas. Acredite nisso, amém? Assim eu queria agradecer a rica oportunidade, dizendo que foi uma honra, um privilégio estar aqui nessa vigília maravilhosa. E as palmas ao Senhor. Deus abençoe.